Hoje eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Como vocês já sabem, eu já falei aqui, eu trabalho com casamentos desde os meus 15 anos, mas eu não entrei nessa profissão porque eu gostava, porque eu queria muito, não. Eu entrei nessa profissão porque eu tinha depressão infantil desde criança e eu não sabia que eu tinha essa depressão. Inclusive, eu só descobri quando eu tinha 30 anos. Vou tentar explicar. Eu tinha muita ansiedade e eu não conseguia trabalhar em lugares fechados. Então, meu sonho era ter um emprego, colocar uniforme, trabalhar toda bonitinha, de crachá. Só que quando eu arrumei o meu primeiro emprego, eu não consegui ficar. Eu me dava ataque de choro, me dava ataque de pânico, eu não conseguia ficar ali dentro. E quando eu percebi de que eu não conseguiria realizar o meu sonho de ter meu emprego, de conseguir minhas coisas, a minha ansiedade aumentou muito e eu simplesmente tive que parar de procurar emprego. Essa foi uma fase muito difícil para mim, porque quando eu era criança, eu também não conseguia ficar na escola. Então eu sempre achava que quando eu crescesse, ficasse adulta, adolescente, que eu fosse procurar um emprego, ia ser diferente, né? Que aquela fase da infância ia passar, que eu não ia mais ter tanta ansiedade. Mas não, quando eu percebi que realmente aquilo iria continuar na minha vida, eu entrei em um desespero muito grande, que foi bem nessa época que estava começando a internet de escada, né? A minha família a gente comprou um computador na época, um computador bom, inclusive, e a minha mãe sabia já, ela trabalhava em escritório, então ela começou a me ensinar algumas coisas de computador e eu achava que eu nunca jamais conseguiria aprender, porque aquilo pra mim era um bicho de 7 cabeças, né? E a essa altura eu tava com 13, 14 anos. Mas eu consegui aprendendo e aí eu comecei a internet, Orkut e tal, eu comecei a aprender algumas coisas de trabalho na internet. Comecei fazendo retrospectiva, que são aqueles vídeos que tem as fotos e tal. Comecei fazendo isso, que naquela época era novidade também. E depois fiz lembrancinha e tal. E eu sempre gostei assim de vendas, sempre fui extrovertida de conversar e tal. Então, junto com isso, eu vendia bijuteria, eu já vendia Avon, Natura, Demilus, assim, a minha cabeça era bem confusa, eu não tinha muito direcionamento do que fazer. Eu só sabia que eu queria trabalhar e ter meu dinheiro. Então, não importava o que fosse, eu ia fazendo. Então, inclusive até Tupperware, eu já fui líder de vendas de Tupperware com 16 anos, né? Então, não dá nem pra explicar. Enfim, depois de um tempo, coloquei uma faixa na frente da minha casa, que eu trabalhava com lembrancinha e tal. E aí uma vizinha nossa, que eu nem conhecia, era uma pessoa da mesma rua, passou na frente da minha casa, me chamou e falou que ela precisava de umas lembrancinhas, mas que ela também estava procurando um buffet. E eu, a essa altura, eu já conseguia fazer pesquisas no Google. E foi isso que eu fiz. Eu fiz pra ela uma pesquisa e encontrei. Fui com ela até esse buffet, que ficava lá na cidade de Guarulhos, onde eu nasci, e conheci a dona, que é a Guida. Foi a minha primeira referência, assim, de evento. Nunca tinha tido contato com evento, com festa, com nada. Ela foi a minha primeira referência e a gente criou uma super amizade muito grande. Tenho carinho por ela até hoje. Até hoje a gente tem contato e ela tem buffet até hoje. Então eu fiquei lá com ela, comecei a ajudá-la na divulgação pela internet e também comecei a trabalhar lá como garçonete. Logo no começo eu trabalhei umas 2, 3 festas lá e aquilo já me deu vontade de fazer um curso de garçom, porque eu nunca fui de fazer as coisas sem saber do que eu tô fazendo. Então estava trabalhando de garçonete, fui fazer um curso de garçom. Quando eu saí desse curso, que foi dentro do Arufest, que é uma chácara super conhecida lá em Arujá, tinha que fazer um estágio e eu não conseguia ficar lá, eu não conseguia ficar em lugar fechado. Lembra disso? Então eu morava em Guarulhos e o curso era em Arujá, no Arufest. E meu tio, que sempre foi um segundo pai pra mim, ele me levava nesse curso. Eram 30 dias, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então ele acreditou em mim e ele me levava todos os dias e me buscava. Porém, eu fiz os 30 dias e não peguei o certificado porque eu simplesmente não conseguia ficar em lugares fechados. Tudo bem, passou. E depois disso eu montei uma equipe de atendimento. Eu, meu irmão, minha cunhada, minha prima, minha avó, minha mãe, minha família inteira. Até meu tio entrou dentro da equipe. E a gente começou a atender casamento, fazendo em condomínio, em salão de festa, em chácara. E a gente começou trabalhando dessa forma. Depois disso, eu queria ter mais autonomia, não queria ter que levar todo mundo junto comigo. Na época eu não dirigia, então eu tinha que pagar frete para levar todo mundo. Então eu tinha um custo alto e
eu não tinha experiência com administração, eu era nova ainda, não tinha nem 18 anos. Então eu resolvi fazer um curso de organização de eventos no Senac e de assessoria cerimonial. Foi aí que minha mãe me ajudou na época, minha mãe pagou meu curso, aí eu fiz e já comecei a trabalhar em um outro buffet que ficava lá em Bom Sucesso, em Guarulhos, que era o Buffet Laumas, que inclusive na época ele faliu logo depois, mas já é um assunto para um outro vídeo. E aí comecei a trabalhar lá, auxiliando, sendo gerente dos garçons e também fui aprendendo a trabalhar de cerimonialista. Depois disso, eu arrumei um emprego numa empresa que fazia móveis para casamentos e ali eu fui trabalhar na parte de administração, de vendas, saí um pouco dos casamentos e dentro dessa empresa eu fiquei 4 anos, tive alguns problemas lá, pessoais, e durante 4 anos eu fiquei lá, mas depois eu precisei sair. Então, assim, o motivo que me fez sair dessa empresa foi muito grave e eu caí novamente em uma depressão muito profunda, tive síndrome do pânico e precisei voltar para casa da minha mãe, na época que eu tinha saído, um tempo atrás, enfim. E a Decor Cruz nasceu nessa fase. Então, eu estava literalmente em cima da cama, não conseguia sair, eu fiquei muito tempo ali, durante uns 2 meses, sem conseguir nem sair praticamente do quarto pro banheiro sozinha, porque eu tinha síndrome do pânico. E foi Deus que me tirou dessa situação e eu tinha um notebook e ficava acordada praticamente 24 horas, porque eu não dormia. E aí eu montei a página, montei o Instagram, montei o YouTube da Decor Cruz e comecei a trabalhar com vasos de pedraria. Eu não fazia decoração, eu vendia vasos de pedraria. E eu não tinha um centavo também para começar a Decor Cruz. Mas eu já tinha uma certa experiência com a internet e de divulgação. E aí eu peguei uma foto da internet de um vaso e anunciei que eu estava vendendo aquele vaso. Quando eu recebi a primeira cliente, eu peguei o sinal do valor para poder comprar esse vaso. Aí que eu comprei o vaso e comprei as pedrarias e a minha avó bordava pra mim. Minha avó e minha mãe trabalhavam me ajudando, elas me ajudaram muito a sair dessa fase, minha família toda. E depois que estava pronto esse vaso, aí eu entreguei e peguei o restante do valor. E aí com esse valor, a metade, eu comecei a pagar as contas, que continuava chegando, e comprei mais outro vaso. E assim começou a empresa de decoração de vasos da Decor Cruz. Graças ao bom Deus, fui aumentando, fui conseguindo comprar e tal. E aí logo em seguida eu comecei a alugar os vasos, que foi quando minha vida foi mudando assim de uma forma sobrenatural. Eu não tinha condições psicológicas, emocionais nenhuma de fazer o que eu fazia ali naquele momento. Eu tenho plena consciência que Deus foi milagre um atrás do outro na minha vida. Até hoje minha vida é milagre um atrás do outro. Mas naquele momento ali eu estava simplesmente desestabilizada. Eu não tinha condições de estar movimentando uma empresa, fazendo aquilo acontecer. Então assim, eu via Deus em todo momento. E depois eu comecei a trabalhar com flores permanentes, né? E daqui a pouco eu estava fazendo decoração de casamento. Enfim, aí a decoração, né, foi aumentando, aí eu voltei a fazer assessoria e aí aconteceu o que vocês estão vendo aqui hoje. Hoje eu estou com a Decor Cruz fazendo decorações e fazendo assessoria cerimonial. Graças ao bom Deus, tudo começou ali de uma depressão profunda e hoje, graças a Deus, eu estou aqui de pé. Nesse meio tempo, eu me casei, tive uma filha. Quando a minha filha nasceu, eu tive depressão pós-parto. E durante a depressão pós-parto, eu descobri que eu tinha depressão infantil. Então, eu já tinha depressão minha vida inteira e não sabia. Então, quando eu tive minha filha, os hormônios... foi uma explosão, né? Foi quando eu tive uma crise muito, muito grave, fui levada para o hospital, enfim. E daí em diante eu comecei um tratamento psicológico. Então, minha vida foi bem complicada desde criança, não foi uma vida fácil, né? Minha infância não foi fácil, eu não vim de uma família rica, né? De uma família simples. Sofri muito já nessa vida, mas graças a Deus hoje eu estou bem, estou feliz, estou trabalhando, estou saudável, graças ao bom Deus. Eu só peço saúde para estar aqui, para poder fazer os meus casamentos e poder servir cada dia mais. Se você assistiu esse vídeo até aqui,
muito obrigada, porque é um vídeo longo desse, então se você tá aqui ainda é porque você achou interessante a minha história. Se você é fornecedor de casamento, comenta aqui comigo, me conta um pouco também da sua história, vamos fazer essa rede social aqui ser uma rede de amizade também. Eu não quero só noivas, não quero só trabalho, só dinheiro, não é isso, não é sobre dinheiro, né? O dinheiro é uma consequência dos nossos relacionamentos. Mas eu também quero muito conhecer fornecedores, conhecer histórias, porque nós estamos aqui nesse mundo para aprender, cada dia mais, né? Eu aprendo com você, você aprende comigo, e assim a gente vai evoluindo, sempre com o direcionamento divino de Deus, a gente vai conseguir cada dia prosseguindo, né? Então é isso, comentem comigo, obrigada por ter assistido o vídeo e até a próxima.